Olá, você que acompanha o Portal do Agro, eu sou o jornalista Kleber Barbosa. Estamos falando em home office, eu estou na cidade de Macapá. Comigo está o nosso parceiro também do Portal do Agro, o jornalista Juan Monteiro. Ele está também em videochamada com a gente e nós em videoconferência com o doutor Edmar Bernardino, é o superintendente regional do Banco da Amazônia, o nosso BASA. Ele está em Belém. E vai falar com a gente, bater um papinho com os amigos produtores, né, quem é empreendedor do setor do agronegócio e o internauta, de modo geral, que acompanha e já se acostumou a estar com a gente aqui no Portal do Agro, que tem como slogan agronegócio na Amazônia. Doutor Edmar Bernardino, bom dia, o senhor nos ouve? Bom dia Kleber, bom dia Juan, bom dia a todos que acompanham o Portal do Agro. É uma satisfação a gente poder estabelecer essa conexão, né, para tratarmos um pouco da atuação do Banco da Amazônia como um todo na região amazônica, mas principalmente no estado do Amapá, e aquilo que a gente pode, olhando para frente, também estar fazendo para contribuir com o desenvolvimento do estado do Amapá. Muito bem, eu saudar o nosso colega, jornalista Juan Monteiro, saudar com um bom dia e prazer ter você com a gente. Vamos ajudar a sabatinar, no bom sentido, o superintendente regional do BASA. Juan, seja bem-vindo. Bom dia, Kleber. Bom dia, doutor Edmar. E bom dia a todo mundo que acompanha o Portal do Agro, Agronegócio na Amazônia. Eu gostaria, primeiramente, de iniciar pedindo para que o doutor Edmar fizesse uma breve explanação sobre o Banco da Amazônia, o que é essa instituição, e também a atuação importante que o banco faz nessa região do país. Perfeito, Juan. O Banco da Amazônia completou, agora no mês de julho, 78 anos de existência, né? Então, é uma data importante para nós. Fizemos aí, na verdade, a nossa celebração da forma que era possível, mas, acima de tudo, fazendo o que sempre nós fizemos, né? Atuando e desenvolvendo a nossa região amazônica. Então, o Banco da Amazônia hoje tem atuação em todos os estados da Amazônia Legal. Isso inclui os da região norte, mais o Mato Grosso e Maranhão. Hoje nós temos 120 agências bancárias, né, atuando nessa região. Temos 9 superintendências regionais. Aqui onde nós estamos, no Pará, nós temos três superintendências, o estado que tem mais de uma superintendência, né, em função, principalmente da questão geográfica, né, que é um estado muito grande. E nós estamos, assim, atuando, né, principalmente é um banco de fomento, um banco que a sua missão principal é desenvolver a Amazônia. Nós temos feito isso com bastante alegria, com bastante entusiasmo. Os próprios números, né, do banco nos últimos anos nos credencia como a instituição da Amazônia, mas a instituição que veste a camisa da Amazônia e que está realmente preocupada com o desenvolvimento. Acho que quando nós olhamos aí os números, seja no agronegócio, né, que é realmente uma grande válvula de recursos aí para desenvolvimento da região, mas todos os setores de infraestrutura, o comércio, serviço, indústria, a gente tem conseguido manter um bom nível de aplicação de recursos. Um outro ponto importante que a gente pode trazer, justamente, um ano, né, a gente tinha um planejamento lá em janeiro, quando definimos a distribuição de recursos, ou seja, o recurso que nós pretendíamos alocar na região norte. Fomos surpreendidos aí com essa questão da saúde, da pandemia, mas nem mesmo a pandemia, né, nesse período de pandemia, fez com que nós reduzíssemos o nosso ímpeto em relação ao crédito. Pelo contrário, o banco passou a estar muito mais próximo daquilo que era possível, né, ou seja, através do digital. E o digital foi muito importante para nós também, foi uma ruptura para a instituição, porque o Banco da Amazônia, ele tem 120 agências, mas hoje o produtor rural, o empresário, que vem buscar acessar esse crédito, o crédito de longo prazo, com juros baixos, o menor juro do mercado, ele é muito ainda personalizado pelo atendimento dentro da agência. Né? Então, isso era uma característica nossa, desse calor humano, do contato com o produtor, do contato com o empresário. E aí, com esse distanciamento social que nós tivemos, nos obrigou também a avançar algumas etapas na questão do digital. Né? Então, um salto que nós tivemos nesse primeiro semestre, por necessidade, mas, ao mesmo tempo, o banco demonstrou
resiliência, né, para poder superar esses obstáculos e fazer com que esse recurso, esse crédito continuasse chegando até os produtores, até os empresários. A gente pode mais para frente comentar um pouco, né, por exemplo, de uma linha que nós lançamos esse ano, que é o Base Digital para o Pronaf. Acho que a gente pode detalhar um pouco mais para frente como que na prática funciona, e é uma das coisas que a gente está trazendo dentro do Plano Safra também, 2020 e 2021. A gente sabe, né, doutor Edmar, que as instituições bancárias como um todo têm feito esforços, têm adotado tecnologia para tentar diminuir a frequência do usuário nas filas, né, no atendimento presencial. Isso antes da pandemia. Com o advento da pandemia e das soluções que se buscou para mitigar, né, os efeitos do distanciamento social, isso acaba talvez sendo o grande legado desse período de combate ao Covid-19. Mas o atendimento presencial também foi retomado esses dias, não é? Perfeito. O banco lançou essa semana aí o seu plano de retomada, né, por fases. Então, nós teremos um retorno seguro, cumprindo todo o protocolo de segurança previsto em cada decreto municipal, em cada decreto estadual, cumprindo as exigências sanitárias, né, de que cada estado determinou. É um processo de retomada já, claro, tentando voltar àquela vida normal, mas ainda é observado, por exemplo, que do grupo de risco ainda permanece por um período, mas com o intuito de que a gente tenha a situação normalizada, né, de atendimento. O próprio Banco Central ele estabeleceu horários flexíveis, né, de atendimento para as agências, principalmente naquelas localidades onde você teve, né, ou tem, em algumas regiões ainda no país tem essa questão ainda agravada, né, do contágio. Não é o nosso caso, graças a Deus, aqui do Norte, que a gente nós temos números aí, acompanhando os números, está em queda, né, o exemplo do Amapá, do Pará, Amazonas, outros estados da região Norte. Então, faz com que esse processo de retomada ele ocorra com segurança e cumprindo as normas protocolares. Você comentou aí relacionado à questão do digital, e aí, por mais que tenha, né, esse atendimento presencial, tem muitos, né, pessoas, eu estou falando como empreendedor, produtor, ele ainda vai preferir esse contato lá dentro da agência. Mas tem outros, eu imagino que você, Kleber, Juan, são mais digital, então pode ser que você não tenha interesse em ir na agência. Então, você vai ter uma solução à sua disposição para você, de onde você estiver, do local que você estiver, você ter o teu atendimento, aquilo que você precisa, não só de movimentação financeira, aquilo que é dia a dia normal de uma conta corrente, por exemplo, mas principalmente plataformas que lhe garantam o acesso ao crédito, né? Ou seja, sem precisar ir hoje na agência bancária. Então, você falou em legado, a gente entende que um dos legados realmente, que a gente vai ter isso dentro do processo de aperfeiçoamento, você imagina o tamanho da Amazônia, é uma região continental, né, cabe vários países dentro do tamanho da Amazônia. E aí você ter pontos distantes aí, eu não tenho exatamente em distância geográfica aí, qual é o município mais longe da capital, Macapá. Então, imagina ele ter que andar tudo isso, né, para chegar em Macapá, numa agência nossa, para ele ser atendido hoje com crédito. Então, a gente entende que vai encurtar uma distância, não só geográfica, mas de agilidade, né, nesse acesso ao crédito, principalmente, por nós sermos um banco de fomento, e ter essa preocupação da eficiência, de cada vez mais o nosso cliente estar satisfeito com o banco em relação ao tempo de resposta, né? Eu acho que isso é o que a gente tem está persistindo diariamente, e conseguir não só aplicar o maior volume de recursos, mas dentro desse maior volume de recursos, a gente atender mais empreendedores, mais empresas, mais produtores, serão mais pessoas, claro, dentro de um processo de desenvolvimento, de crescimento econômico, atendendo aí, desenvolvendo aquela região. E a importância desse recurso, né, porque quando você está, um exemplo, no interior do estado aí, Tartarugalzinho, né, recebendo recurso, então aquele recurso que você libera naquela região, ele vai oxigenar, movimentar aquela economia local. Então tem um efeito multiplicador muito grande na economia. A gente tem tido algumas iniciativas, claro, algumas ainda demandando ajustes, porque às vezes é possível fazer um cadastro em determinado programa remotamente, mas a entrega do documento passa a ser física. Aí a gente teve ajuste, já existe hoje a assinatura, né, por certidão, já são alguns avanços. Outro dia eu tive contato, é possível pegar um cheque que você precisa fazer o depósito desse cheque, a compensação, e no aplicativo de QR Code você já lê e esse crédito já cai na conta. Quer dizer, são
ajuste para melhorar essa relação, né, doutor Edmar? É verdade, assim, o Banco Central, ele tem mudado também muito rapidamente, né, essa questão aí das normas, né, bancárias, justamente para adequar esse novo cenário mais tecnológico, e muito em breve vai ter mais uma forma também de transações, né, bancárias, assim, entre bancos, a exemplo do que hoje tem a TED, né, que é o principal, e o DOC, terá mais uma que seria instantâneo. Então, às vezes, você pode informar qual banco, né, você quer que o crédito caia sem precisar, muitas das vezes, ter aquela demora, né, que hoje, às vezes, acaba acontecendo. E a questão da adequação, seja para transações financeiras, seja para transações de crédito, seja para compartilhamento, né, de autoatendimento, então, ou seja, você não precisar ter somente sacar o recurso, por exemplo, quem precisa do recurso, ainda em espécie e numa agência bancária, mas ele ter canais, tipo o saque 24 horas, né, que tem a rede compartilhada, que ele pode estar acessando também fazer outras transações. Então, assim, é o mundo hoje se conectando, as empresas se conectando, as pessoas buscando fazer o melhor uso dessa tecnologia para que realmente com segurança, na verdade, essa segurança, essa comodidade, essa agilidade, ela esteja cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia. Claro que o nosso tema principal hoje é o lançamento do Plano Safra desse ano, mas esse assunto é um assunto muito interessante. Diz, na verdade, o economista Ricardo Amorim, que as empresas e as pessoas tiveram que avançar 5 anos em 5 meses em termos de tecnologia, porque foram forçadas a se adaptar a uma nova forma de trabalho, uma nova forma de viver também. E eu aposto, como o senhor já antecipou, que o Banco da Amazônia também correu atrás, né, para se adaptar a esse novo momento, né, e deixou, então, um legado do ponto de vista do trabalho digital. Mas o senhor poderia falar, antes da gente entrar no assunto do Plano Safra, dentro desse legado, quais foram os principais mecanismos que o banco criou para atender os clientes, sobretudo produtores rurais, nesse período de pandemia, via online? Certo. Tem várias ferramentas que eles agilizaram, mas assim, deixa eu só fazer um cronograma, né? Acho que dá para facilitar também. Nós tivemos o processo do distanciamento, do isolamento em março, né? Em março de 2020. Então, já tinha um planejamento, né, claro, anual, de você tratar alguns projetos prioritários, e o que nós fizemos foi realmente agilizar, dar agilidade nesses projetos que viessem a estabelecer essa conexão com o digital. Então, o primeiro desafio foi exatamente em relação à prorrogação dos contratos. Então, como as atividades foram paralisadas, nós tivemos que disponibilizar uma plataforma eletrônica, no qual o próprio cliente nosso, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, ele ia entrar no site, lá no portal do banco, ele fazia a solicitação do seu pedido, ele mesmo gerar o instrumento lá, que é um aditivo, preencher com as informações necessárias, e ele mesmo postar, né, da plataforma que ele tivesse lá, essa documentação, sem precisar ir na agência bancária. Então, ele fez tudo isso de forma eletrônica. Então, prorrogação de dívida foi uma primeira ação que nós fizemos. Então, isso para quem estava precisando de fôlego aí, nós fizemos, inclusive, uma das instituições aí que deu o maior prazo, né, de prorrogação, para que desse fôlego realmente nesse processo de retomada. O segundo, isso é para aquele que queria renegociar. O segundo é para aquele que queria acessar o crédito, mas não era cliente do banco. E aí foi buscar das linhas emergenciais. Aí nós trabalhamos com algumas linhas emergenciais, mas aí para abrir uma conta, por exemplo, ele precisava ir na agência bancária, lá dentro da agência, para assinar a documentação, levar a documentação física. Aí nós criamos o aplicativo APP Sua Conta Base, né, um aplicativo que ele está disponível no Google Play, e aí, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, ele vai baixar o aplicativo, vai cadastrar uma senha de acesso, e vai receber 2 códigos de confirmação, um no e-mail e outro no celular, né? Ele entra, consegue acessar a plataforma, vai preencher as informações que o banco solicita para cadastro, ele mesmo vai
enviar a documentação necessária para cadastro dentro dessa plataforma, e quando ele consegue enviar essa documentação, sem precisar sair de onde ele está. O banco, ele vai conversar com o banco, a nossa central de cadastro através do chat. Se tiver documento faltando, ele vai interagir, envia, dentro de um prazo lá máximo de uma semana, ter tudo isso atendido, e aí seu cadastro aprovado, né, dentro desse processo digital, sem precisar ir na agência bancária. Aprovou o cadastro, a etapa seguinte, nós criamos instrumentos para que o limite de crédito, então, ou seja, quem vinha abrir uma conta no banco nesse período, é porque estava precisando de crédito. Não vinha abrir conta para movimentar, né? Era crédito. Então, o segundo passo era o cadastro, era o primeiro passo, e o segundo passo era o crédito. Então, a partir do cadastro aprovado de forma automática, o limite de crédito também já era aprovado de forma automática para as linhas emergenciais. Então, outro salto, nós demos também que até antes, esse limite ele passava por uma análise de crédito personalizada, então, ou seja, por um analista de crédito do banco, né? Então, ele passou a ser aprovado de forma automática para empresas com faturamento até 35 milhões de reais. Então, já ia gerar o limite, já ia saber o que ele poderia utilizar. Então, ele, com o limite aprovado, ele entrava no site, pedia o valor que ele queria, capital de giro, a agência iria atender, e aí ele somente iria, se for o caso, né, entregar depois a cédula de crédito bancário para poder liberar o recurso. Então, a gente teve um ganho de eficiência também muito grande nisso. E o terceiro ponto, assim, mais relevante, teve outros também, como, por exemplo, o nosso time, né, de colaboradores, a maior parte foi para o teletrabalho, para home office, e ainda assim eles conseguiram, né, de home office, acessar todas as plataformas possíveis de trabalho. Então, nós não perdemos produtividade, ou seja, mantivemos um ritmo de entrega bom, né, principalmente para aquilo que era necessário nesse momento. Tanto é que nossos números do FNO, no primeiro semestre de 2020, nós aplicamos 46% a mais do que o primeiro semestre de 2019. Só em termo comparativo, né, de volume, nós crescemos 46% no crédito pelo FNO. E a terceira, né, assim, além da quarta, na verdade, ter essa questão do teletrabalho, que deu muito certo, mais relevante, tem a ver com o crédito digital. Isso para o produtor rural, né, que é o Pronaf Digital. Pronaf Digital também isso, claro, com a parceria da assistência técnica, oficial ou um privado, um parceiro cadastrado no banco, para ele levantar as informações via celular, né, ou via tablet. Então, ele vai na propriedade, levanta a necessidade do produtor, tira as imagens necessárias da propriedade, as coordenadas, envia as informações socioambientais, preenche o orçamento, ou seja, aquilo que o produtor precisa, né, para o seu financiamento, e essa informação ela vai estar salvo, dentro do aplicativo, salvo offline. E aí, quando ele chega numa área com cobertura de internet, ele consegue enviar essas informações todas que ele coletou na propriedade, de forma também online, enviar ao banco, isso o projetista. O produtor que tem condição de ter um SMS cadastrado, ele tem um celular, de alguma forma ele consegue, em alguns momentos, receber aí as mensagens, ele vai receber essa notificação de SMS confirmando cada fase de como que está o seu processo de crédito dentro do banco. Cadastro, a aprovação do crédito, alguma pendência documental, e ele recebe um SMS do agendamento da data que ele vai poder assinar seu contrato e ter o recurso liberado, também totalmente digital. Então, também um outro processo que nós crescemos bastante para atender, principalmente, os produtores que estão mais longe, né, mais longe da agência bancária, independente da região. E aí nós queremos iniciar, nós fizemos esse processo em algumas localidades, e aí agora, pós-pandemia, a gente vai fazer para 100% onde o banco tem atuação. Vamos começar com o menor crédito, que é o crédito mais simples, que é o microcrédito, Pronafiar. Depois vamos atender todas as linhas do Pronaf. Então, ou seja, esse daí para nós é uma das grandes, dos grandes legados que nós tivemos e que realmente veio para ficar, né? Nós tivemos um exemplo recente, ainda numa primeira fase, mas um exemplo dos indígenas. Nós atendemos os indígenas, ele dentro lá da sua comunidade, lá produzindo, teve o seu crédito aprovado, foi atendido sem precisar ir numa agência para dar entrada na documentação. Da mesma forma que no Marajó, né, região também que a gente atende aqui,
ele foi atendido com crédito aprovado sem precisar vir da agência bancária. Então, são os exemplos dos principais ganhos legados que nós podemos trabalhar nesse período, né, e isso deixa a gente muito mais fortalecido para iniciar esse plano safra mais confiante, né, que a gente tem aí recordes, né, para bater, e principalmente no Amapá, né, acho que o nosso desafio aí no Amapá, a gente fez aí uma apresentação para as entidades nessa semana, em relação ao plano safra, o volume de recursos que nós pretendemos aplicar aí no estado. Temos algumas barreiras para superar, né, é natural que se tenham, mas que a gente está confiante que podemos sim fazer aí um excelente trabalho de aplicação do crédito no estado, crédito rural, no próximo plano safra. Muito bem, doutor Edmar, e agora o assunto claro, vocês têm estabelecido um contato essa semana com os meios de comunicação. Em nome do Portal do Agro, a gente agradece a deferência do convite, mas a oportunidade também para a gente falar do Plano Safra de 2020. Aqui o Amapá experimenta no setor da agricultura, principalmente no setor de grãos. Nós estamos no meio da colheita, não é, Juan? Então, um momento mais do que oportuno para que o BASA, em seu nome, possa apresentar essa política que está sendo resgatada aí quando a gente está tentando virar a página sobre a pandemia, doutor Edmar. Perfeito, a gente tem uma expectativa positiva, né, em relação a recursos. Eu acho que a gente pode falar assim, do nosso total interesse, né, porque o estado do Amapá, né, e falando em números, a gente ainda não tem um volume aplicado na série histórica daquilo que a gente queria. Foram um pouco mais, próximo de 50 milhões de reais nos últimos 5 anos, então isso dá uma média aí baixa, né, em relação àquilo que a gente pode aplicar no estado. Este ano, né, nós estamos disponibilizando um montante de 40 milhões de reais, né, então acho que é um recurso muito importante, né, para atender os 16 municípios, né, do estado. E aí, assim, qual é o comparativo que a gente pode fazer? Pô, mas 40 milhões, o orçamento do Plano Safra que a gente disponibilizou no ano anterior foi 20 milhões. Então, ou seja, nós estamos colocando um incremento de 100% no orçamento para o Estado. Estamos acreditando muito no digital, ou seja, o processo ser mais ágil para que mais produtores possam ter acesso a esse crédito, sem se preocupar com essa distância geográfica, né, de vir para dentro da agência. Temos que enfrentar algumas situações relacionadas à documentação, relacionadas à questão ambiental, escoamento da produção, mas assim, a gente vai estabelecer também, fortalecer, na verdade, conexões aí com os órgãos de Estado, os órgãos de assistência técnica, são responsáveis aí por acompanhar essa parte produtiva, para juntos buscarmos alternativa de superarmos esses gargalos que possam existir. Isso de uma agenda contínua, no sentido de que nós possamos fazer com que esses 40 milhões sejam integralmente aplicados. A gente sabe que tem alguns municípios aí no Amapá que o crédito que foi aplicado foi o Banco da Amazônia. Nós tivemos um município que foi 100% do crédito aplicado pelo Banco da Amazônia. No entanto, 100% ainda de um volume pequeno. Então, nós queremos que seja, de repente, 100%, mas de um volume maior, né? Ou seja, cada município ter, dentro da sua vocação, da sua característica como atividade do agro principal, né? Então, a gente tem situações do açaí, da castanha, da parte da fruticultura, do próprio manejo florestal, da pecuária, do grãos que você comentou, né? Então, assim, temos oportunidade, sim, de avançarmos dentro do Plano Safra. Os números do último Plano Safra não nos deixaram confortáveis em relação ao que nós poderíamos aplicar, por o próximo de 15 milhões. Houve um encolhimento no mercado, acho que é importante a gente destacar, todo o mercado encolheu, mas assim, hoje somos o agente financeiro, né, com a maior aplicação no crédito no Estado. Então, somente o Banco da Amazônia sozinho, ele fez metade, aplicou metade de todos os recursos de todas as demais instituições juntas. Então, essa é uma informação relevante, né? Claro que a gente tem no longo prazo, somando toda a carteira ativa, 79%. Então, a cada R$100 que a gente aplica aí no crédito de fomento, R$79 é via Banco da Amazônia. Mas no Plano Safra, nós queremos crescer ano a ano no Plano Safra, principalmente no custeio, né, que ele é uma necessidade. Você libera o recurso,
o produtor é atendido naquela necessidade da safra, ele vai liquidar no momento do vencimento e, logo na sequência, o banco deixar disponível novamente aquele recurso para ele poder ter a garantia que ele vai ser atendido na nova safra. Isso já é possível, nós temos ferramentas que D+1, ou seja, no dia seguinte ele já vai ter o recurso disponível novamente aí para ser atendido no custeio. Bom, as entidades assim regionais, como o próprio BASA, não é, que é um banco público, mas a vizinha aí, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, é comum, viu, e a gente está sendo aqui muito transparente, que as pessoas em cada estado meio que comparem em recurso disponibilizado para um estado, para outro. A gente não entra nessa seara assim do mérito, mas o que o senhor pode falar didaticamente em termos de fazer a diferença, não é? Nesses projetos, na hora da aprovação disso pelo banco, qual é a dica que o senhor dá, o que na hora da análise desse crédito faz toda a diferença, doutor Edmar? Projetos bem construídos, né? Assim, uma das coisas que a gente precisa superar são as informações que chegam, né, para o banco. Então, às vezes, assim, o produtor que está nos acompanhando, a assistência técnica que está nos acompanhando, é aquele que acha que o crédito é muito burocrático, que ele nunca vai conseguir pegar. Assim, o que tem que entender é que existe um passo a passo, um caminho, né, desse acesso ao crédito, e o primeiro é um bom projeto, independente do tamanho, é um bom projeto, e um projeto que realmente esteja aderente à sua necessidade, e um projeto que esteja aderente ao desenvolvimento de uma atividade que vai gerar receita. Então, às vezes, nos projetos, a gente vê itens que compõem somente despesa, ele não vai gerar incremento de receita. Então, quando eu tenho um projeto que o item que eu estou buscando financiar, ele vai me proporcionar um crescimento direto na geração de receita daquela propriedade, é muito mais fácil de enxergar a viabilidade. Então, assim, às vezes, um projeto incompleto, ou seja, faltando informação, faltando documento, ele cria um desgaste muito grande, porque ele vem para o banco olha, não vai atender, não vai concluir a análise porque está incompleto, volta, e aí fica naquela situação de indefinição, e isso acaba demorando. Então, assim, sempre a gente orienta, a gente fez um trabalho aí o ano passado, né, junto com as assistências técnicas que elaboram projetos, principalmente do PRONAF, né, que a gente atende aí o maior volume do crédito que a gente aplica no estado é PRONAF. Então, a informação importante que é a agricultura familiar, né? Mas nós fizemos um treinamento aí sobre projetos, sobre análise socioambiental no final do ano. Na verdade, no final do ano, foi no início do ano. No início deste ano, nós tivemos um treinamento aí com a RURAP, com as assistências técnicas privadas, justamente mostrando todo o passo a passo de como que o banco precisa receber esse projeto. E o produtor, dentro da sua necessidade, ele vai dizer para essa assistência técnica o que ele precisa. E a assistência técnica defender tecnicamente, mas também a viabilidade. O que isso vai trazer de incremento de receita, né? O que isso vai promover desenvolvimento daquela região. Então, às vezes tem que trazer fatores de escoamento de produção, como é que vai se dar, qual é a distância que ele está do principal mercado que ele vai vender esse produto. Porque não adianta também ele só produzir lá naquela localidade que ele esteja e não conseguir tirar esse produto para a comercialização. É entender toda a cadeia produtiva deste grão, deste produto, né, e como que vai ser essa comercialização. E claro, isso passa muito pelas reuniões com as associações, de produtores, com as cooperativas de crédito, com o sindicato rural, com as assistências técnicas, e o produtor empresarial, aquele que não precisa estar vinculado a uma associação, um sindicato, ele mesmo pode já entrar aí na plataforma app Sua Conta Basa, que não tem cadastro no banco, já envia a documentação, né, para fazer o seu cadastro, e depois solicitar uma visita técnica. Ele solicita uma visita técnica, e aí pode ser por um técnico do banco, ou um profissional cadastrado para fazer o levantamento de campo. E nesse levantamento de campo, esse profissional agrônomo vai identificar aquilo que é a necessidade dele, gerar as informações que o banco precisa enxergar dessa propriedade, e aí, a partir dessas informações, gera um limite, o limite de crédito para esse produtor. E dentro desse limite de crédito, ele vai ter lá o portfólio de produtos. O que é o portfólio de produtos? É aquilo que ele pode obter de crédito. Então, para o custeio, a compra de uma máquina,
compra de um equipamento, fazer uma pequena reforma lá de infraestrutura básica, ou seja, reforma de pasto, análise de solo, correção de solo, esse tipo de coisa. E com base nesse limite, que é um limite hoje de vigência anual, ele pode ser atendido em sua necessidade. Então, sim, existe hoje realmente muitas oportunidades, muitas flexibilidades, né, para que esse produtor, independente do porte, ele seja R$ 2.500, que é o microcrédito, até um projeto de R$ 1 milhão, um custeio de R$ 1 milhão, a gente conseguir atender de uma forma bastante ágil. Doutor Edmar, a gente sabe que esse ano, novamente, 2019, perdão, o agronegócio teve uma importância muito grande para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, gerando empregos. 37 de cada 100 empregos no país são gerados hoje pelo agronegócio e, novamente, o agronegócio volta a gerar quase um quarto do PIB nacional. O Banco da Amazônia tem uma importância muito grande, não é? Pelo fato de financiar, de subsidiar, de estimular o produtor nessa região do país. O senhor pode falar um pouco para a gente sobre essa dimensão do investimento do Banco da Amazônia e também da geração de empregos que são gerados a partir desses investimentos, desse trabalho que o Banco da Amazônia faz aqui na região norte brasileira? Perfeito. Isso é um dos pontos realmente que a gente olha, né, com muito zelo dentro dos projetos, a quantidade, né, de empregos que eles estão sendo mantidos ou novos que estão sendo gerados. Isso no contexto geral de todos os financiamentos. Em números absolutos, eu não tenho quanto foram gerados de empregos ou mantidos no Plano Safra, mas, assim, uma informação que a gente usa dentro da proporcionalidade. Então, vamos pegar o ano de 2019. Nós aplicamos 8 bilhões e 300, 8 bi 300 na região norte, e desse 8 bi 300, 4 bilhões e meio, né, 4 bilhões e meio foi agronegócio. Então, significa que mais de 50% do que foi aplicado na região norte, em 2019, olhando no civil, foi agronegócio. E aí, quando a gente vem para o Plano Safra, o montante de recursos que nós estamos disponibilizando para o Plano Safra, nós temos 9,9 bilhões para 2020, somando todas as fontes, incluindo infraestrutura. E um projeto de infraestrutura, às vezes um projeto de infraestrutura, ele vale 800 milhões de reais, porque ele é muito grande, ele tem uma dimensão de atender uma região grande, às vezes até mais de um estado, um único projeto de infraestrutura. Então, somando mesmo infraestrutura, o agronegócio vai ter 5 bilhões de reais disponível no orçamento do Plano Safra. Então, mais de 50% do orçamento do Plano Safra 2021 está direcionado para o Plano Safra. Quando a gente olha os números de aplicação do crédito rural, todo ano a gente está conseguindo elevar o volume de crédito aplicado. Muito em função da simplificação, né, do processo de crédito, das ferramentas que o banco está implementando de uma forma contínua, da questão de ser mais ágil na aplicação do crédito. Então, nós temos aí, com certeza, uma quantidade, né, de empregos aí que são mantidos, são gerados muito significativa dentro do agronegócio. Então, é gratificante isso nos nossos relatórios semestrais, no nosso balanço. Essa informação, ela consta, a gente deve fechar agora, no início de setembro, o resultado do primeiro semestre, o resultado global. Então, com certeza, esses números aí de empregos gerados ou mantidos estarão informados no nosso relatório, no nosso balanço, mas o número aplicado em 2020, né, eu comentei que cresceu 46%, né, dentro do primeiro semestre. Então, ou seja, a nossa expectativa mesmo com a pandemia, todo aquele processo de retração de algumas atividades, a gente manter o volume previsto do início do ano de 9,9 bilhões. Então, aquela história que se diz, mas aí o banco não consegue aplicar na totalidade os recursos que são disponíveis. Então, se o Estado não conseguiu, por um problema lá, mas o outro, de repente, está com uma situação melhor, ele vai conseguir aplicar, e a gente, na totalidade da região norte, tem conseguido aplicar integralmente os recursos que são disponibilizados pelo FNO.
Muito bem. O senhor, se eu não estou enganado, o senhor é de Rondônia, não é? Perfeito, Rondônia. Pois é. E Rondônia, assim como os outros ex-territórios federais, como Amapá e Roraima, acabou saindo na frente, seja com a transposição dos servidores para a União, mas seja com o processo de regularização fundiária. Amapá e Roraima agora estão correndo atrás, literalmente, desse prejuízo, mas em que pese o bom andamento disso, é um gargalo ainda importante, não é, para acessar o crédito, e que, de alguma forma, o BASA tem um olhar diferenciado para esse nicho aí? Sim, perfeito. Você comentou, né, sobre a questão da regulação fundiária no Estado. Eu trabalhei bastante tempo lá, e aí o interior do Estado, ele é muito desenvolvido, né? Aí, hoje, quem mora no interior de Rondônia, ele não quer morar na capital. Ele prefere morar no interior porque ele tem qualidade de vida, né? Então, seja, o agronegócio impulsionou isso, né, por termos propriedades lá com regulação fundiária, as cidades se desenvolveram em função do agronegócio, né, ou em função de algum tipo de minério, mas, de certa forma, o agronegócio puxou, desenvolveu essas atividades. E é um dos estados hoje que a gente tem o maior volume, né, de crédito aplicado na agricultura familiar, por ter a documentação, essa regularização. A gente entende que esse momento vai chegar no Amapá também, a partir do momento que nós tivermos essa regularização. Embora hoje nós tenhamos condição de atender algum desses produtores que tem o posse, por exemplo, tem alguns tipos de financiamento rural que a gente pode atender com posse. O que a gente não pode é atender em grandes proporções. Então, por exemplo, lá, um produtor no interior do estado, de Rondônia, ele pega lá um Pronaf mais alimentos de R$150 mil. Por quê? Porque ele tem a escritura do imóvel, ele consegue vincular como garantia, ele consegue pegar, crescer muito mais. Numa situação de posse, eu tenho uma restrição de valores, né? Então, no máximo, eu vou conseguir pegar um crédito de 18 mil, por exemplo, né? Ou até 45 mil, né? A depender do que ele está buscando financiar e qual o tipo de garantia que vai ficar vinculado. Então, são realidades nesse ponto de valores que realmente faz com que o volume seja menor. Mas a gente vai poder avançar, né? A gente deve fazer uma agenda agora no mês de setembro aí no estado, de visitar, de ver como que nós podemos estar mais próximo aí realmente do governo do estado, nesse sentido aí da questão do crédito rural. É um interesse do banco, tá, de fazer com que esse volume seja aplicado na sua totalidade, até porque a gente precisa não só atender 100% dos municípios, que a gente faz todo ano, né, dos municípios do estado, mas atender que aquela região lá que precisa desse crédito, ela possa se desenvolver, né, ela possa prosperar. As pessoas permaneçam naquela região, permaneçam na propriedade, né, o recurso ele garanta a fixação do produtor no campo, né, não abandonar porque ele não se sente prestigiado ou porque ele vê muitas dificuldades, ele não vai conseguir ficar lá por muito tempo, vai ter desmotivação natural, né, não é isso que nós queremos. E isso mostrar em números, né, ou seja, a gente fazer a série histórica e demonstrar que ano a ano o banco conseguiu melhorar a aplicação do crédito aí no estado. E claro, a regulação fundiária, ela é um dos pontos que vai dar essa alavancagem aí, com certeza. Ok, antes da última intervenção do nosso colega Juan Monteiro, eu já queria, em meu nome, agradecer a sua deferência de falar com a gente hoje aqui, por videoconferência com o Portal do Agro aqui em Macapá. Já fica o convite para estarmos juntos outras vezes, a gente pode ser um veículo aí para estreitar esse relacionamento seu com os organismos, com os produtores, com o poder público, a iniciativa privada aqui do Amapá. Eu queria já, então, que o senhor deixasse os canais oficiais de comunicação aí, de acesso à Superintendência Regional do BASA, e passo a palavra para o nosso Juan Monteiro. Eu também gostaria de agradecer, primeiramente a você, Kleber, pela parceria, agradecer ao doutor Edmar por nos conceder, tirar do seu tempo para nos conceder essa entrevista, agradecer ao nosso público também, que sempre acompanha o Portal do Agro aqui na região norte, e não queria fazer nenhuma pergunta a mais, mas apenas pedir para que o doutor Edmar passasse uma mensagem para o produtor amapaense quanto ao acesso aos créditos do Plano Safra e também uma mensagem de estímulo, visto que nos últimos anos, sobretudo 2019, o produtor amapaense teve algumas baixas, né, em relação à questão fundiária, como já foi dito, a questão do licenciamento ambiental também.
E até mesmo o clima atrapalhou um pouquinho, que sempre é super positivo aqui. O ano passado também atrapalhou um pouco, né? Então, eu acho que o nosso produtor precisa dessa palavra, né? Saber que pode contar com um parceiro, que é o Banco da Amazônia, e ter um pouco mais de esperança para continuar trabalhando. Perfeito, obrigado, Kleber, obrigado, Juan. É sempre um prazer, né, a gente poder estar apresentando um pouco do que o banco tem feito. Eu acho que, Juan, você foi muito feliz aí na questão das palavras, assim, a gente também quer deixar uma mensagem para os nossos produtores, de acreditar, de perseverar, de não desistir. Assim, são guerreiros, né, nós sabemos, assim, eu sou filho de agricultor, né, então eu comecei a minha caminhada, vamos dizer assim, lá na agricultura, ajudando meu pai na lavoura. Então, eu tenho um respeito, acima de tudo, muito grande com quem trabalha na atividade rural, né, e uma admiração também. E o Banco da Amazônia está na sua essência, né, enquanto banco de fomento, na sua missão, atender prioritariamente os pequenos portes. Né? Então, nós queremos estar mais próximos, estar mais presente, fazendo com que esse recurso, né, a distância geográfica não seja um impedimento para que vocês tenham acesso ao crédito, e vamos trabalhar muito aqui, claro, em parceria, sozinho a gente não vai conseguir fazer, para que esse crédito chegue até você, mesmo não sendo cliente do banco ainda, chegue até você, e nós possamos, sim, melhorar os números do Estado em termos de aplicação de crédito, e ajudar pessoas, né, a manter empregos, a gerar novos empregos, a distribuir esse recurso nessa localidade onde você estiver inserido. Então, é acreditar que nós teremos, sim, aí dias melhores, né, assim, achando que todos nós estamos fortalecidos nesse processo aí de pandemia, nos ensinou bastante, e, claro, atitude, né, a gente tentar fazer diferente nessa nova caminhada, e podem contar com o Banco da Amazônia nesse compromisso aí de ser o Banco da Amazônia, aquele que é seu parceiro número 1 no agronegócio. Um abraço para vocês, sempre à disposição. Bom, esse foi Edmar Bertaldino, superintendente regional do BASA para a região do Pará e Amapá. Obrigado por sua audiência. Você pode ajudar a trazer conteúdos para o Portal do Agro. Mande um e-mail para a gente, contato@portaldoagro.com. Portal do Agro, agronegócio na Amazônia. Até qualquer hora, pessoal.